franquia Jogos Vorazes e por que eu não li isso antes? Bora conversar, roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. Antes de começar, deixa o like, se inscreve e me siga nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que acontece na cultura pop e nos bastidores aqui do canal. Os livros são excelentes, a adaptação também ficou muito boa, os atores escalados são incríveis, mas os livros realmente surpreendem. Como todos vocês já sabem, Jogos Vorazes é uma franquia distópica lançada lá nos 2010, 2008, por ali, que fala sobre uma competição bem sangrenta entre crianças e adolescentes. E nessa história acompanhamos a Katniss, que está ali participando do 74º Jogos Vorazes. E nos livros a autora teve mais tempo ali para explicar e abordar sobre a região que eles moram, né, o Distrito 12, trazendo mais informações, mais vivências, mais histórias e mais tradições daquele distrito que infelizmente não foi tão comentado nos filmes. Claro, temos alguns momentos que mostram sim tradições de cada distrito, mas nos livros isso ficou ainda mais evidente. Inclusive, soubemos mais sobre o distrito da Rue, o distrito 11, um pouco sobre como que funciona lá. Eles são muito agrícolas, né? Então eles têm muito contato com pássaros e coisas do gênero. Inclusive aquela cena que os tributos entram na competição, todos fantasiados com roupas de cada um dos distritos. A gente tem um pouco de como é que funcionou para essas roupas serem escolhidas. Então temos mais detalhes que no filme infelizmente não tem tempo para tudo, então eles passam mais rapidinho. Aqui vemos também um Pita mais inteligente, mais até político, se parar pra pensar, bem mais astuto e não tão passivão. Eu entendo, nos filmes ele se tornou um personagem assim meio apático, meio sem opinião, meio sem muita atitude, mas é completamente diferente do que temos no livro. Ali a gente entende melhor o funcionamento dele, como é que ele pensa, as atitudes que levaram ele a fazer certas escolhas, e alguns momentos a gente tem a própria narração dele, ele contando a história. Então traz aí mais proximidade com esse personagem, um personagem que é renegado. Hoje eu acredito que ele é bem renegado na adaptação dos filmes, mas que nos livros ele tem ali o seu reconhecimento. E como falamos do Pita, que é ali um personagem que a gente consegue se apaixonar nos livros, temos o Gale, que com o passar da história a gente também vai desapegando um pouco dele, até porque ele tem crenças e tradições muito enraigadas, ele tem alguns pensamentos muito radicais que, para quem acabou de voltar dos Jogos Vorazes, é um pouco complicado de debater, de conversar, de chegarem num consenso. A Katniss realmente tem bastante conflito com o Gale em relação a algumas opiniões, e é compreensível, a história mesmo traz isso, é compreensível que esse afastamento existe entre os dois. Até porque nós temos muitas cenas ali na Vila dos Campeões, a gente não vê muito isso nos filmes também, mas nos livros temos muitas ceninhas da Vila dos Campeões que mostra a relação que eles desenvolveram entre eles. O Haymitch acabou se tornando um tiozão para os dois e eles acabaram formando uma espécie de família por ali. Então ela tem muito carinho pelo Pita, eles se ajudam, tem uma parceria muito legal, e o Haymitch também. Inclusive a Katniss começa a desenvolver um tipo de livro botânico com o Pita, onde ele desenha lindamente as ilustrações desse livro, mostrando as plantas que são boas, que são ruins, que são terapêuticas, que são medicamentosas, e ela ali faz a descrição porque ela conhece essas plantas. Então sim, gente, temos um desenvolvimento muito legal da relação da Katniss com o Pita nos livros. A gente acaba se apaixonando junto com ela pelo personagem, a gente entende as motivações dela e a forma que ele reage também. Então assim, não é um personagem tão bobinho como a gente vê nos filmes, ele é cheio de camadas e não tem como a gente não querer colocá-lo num potinho. Eu já gostava muito do personagem nos filmes, eu achava que ele tinha muito potencial, apesar de não ter sido muito bem explorado, eu ainda acreditava que ele era um personagem com potencial. E nos livros, ficou tão bem feito que não tem como a gente não gostar do Pita. E não são só as atitudes do Pita que são mais justificadas e que tem mais camadas. Todos os personagens nos livros acabam tendo mais camadas, mais justificativa para as ações deles, para a forma que eles pensam, e consequentemente a gente consegue se apegar ou desapegar dos personagens muito melhor pelos livros. Apesar disso, eu ainda tive dificuldade de entender os motivos que levaram a Katniss realmente a se afastar do Gale. Nos livros ficaram mais claros, mas eu ainda tive um pouco de dificuldade. Eu ainda acho que é em relação
a irmã dela, e essa profundidade maior nos personagens também ajuda a explicar melhor o porquê que a Katniss não gostava da representante do Distrito 13. A gente também gera ali uma ansiedade em relação a ela, a gente não gosta também da personagem, a gente vê os pontos positivos e negativos dela, e a gente consegue perceber muito mais fácil a semelhança dela com o Snow, que administra Panem e também os distritos, e também responsável, de certa forma, pelos Jogos Vorazes. Então ele é um personagem bem inescrupuloso, o que também vemos nessa representante do Distrito 13, principalmente nas descrições do livro. Então a gente acaba entendendo melhor os motivos que levaram a Katniss pra fazer o que ela fez ali no final do terceiro livro. E eu acho que não foi só o Peeta que teve uma redenção pelos livros, mas o Haymitch também se tornou um pouco menos bebum e chato, e um personagem muito mais carismático e muito mais atencioso, porque no livro a gente tem mais do pensamento dele, mais da forma que ele reage e da forma que ele planejou as coisas. A gente vê que apesar daquele jeito dele meio despretensioso, ele tinha sim muito raciocínio lógico, ele pensava muito nas decisões que ele fazia e as jogadas políticas, né, que ele tinha, tanto nos jogos, quanto fora deles, quanto na parte política com as coisas. Ele tinha ali uma partezinha de uma pessoa racional, de alguma forma, também emotiva, mas racional, que se afasta um pouco daquela aparência de bebum, de bêbado chato, que a gente vê bastante nos filmes. Eu acho que o ator é maravilhoso, gente, eu adoro o ator que faz o Haymitch, mas eu entendo que não dá tempo de colocar tudo nas telas. Conseguiram transmitir muito bem essa característica dele, a gente vê que ele não é só um bebum também no filme, mas nos livros ainda traz mais camadas, então, principalmente nos momentos que ele assiste os jogos dele, porque assim, a gente não vê isso nos filmes, né? Mas todos eles, os três, reassistem os jogos anteriores para saber o que eles podem fazer, como é que eles podem reagir e o que pode vir pro próximo jogo que eles vão ter que participar no livro em chamas. Então nesses momentos a gente vê ali um Haymitch muito mais presente, muito mais emocional do que a gente vê nos filmes. É um momento ali muito importante entre eles, que infelizmente foi cortado, e que traz toda uma bagagem para esse personagem. E durante toda a jornada da Katniss, desde o primeiro Jogos Vorazes que ela participa, esse período aí de adaptação na Vila dos Campeões, também treinamento para o próximo Jogos Vorazes que ela vai participar, que é o 75º, que seria o Massacre Quaternário, que ela e o Peeta vão participar, e também quando a competição é ali interrompida e eles são raptados, o Peeta vai lá pra Panem e ela é pega pelos rebeldes, e toda aquela situação de conflito que a gente tem nesse meio período entre a Katniss afastada do Peeta e quando ele retorna também. Então toda essa jornada que a gente tem da personagem e que a gente tem também do Peeta vivenciando as coisas lá em Panem, as coisas que ele resiste, faz a gente gostar dos dois juntos e faz a gente perceber que ela própria aos poucos vai se descobrindo que na verdade ela gosta do Peeta e não do Gale dessa forma. A gente vê um crescimento do amor dela pelo Peeta e uma transformação do amor que ela tem pelo Gale. Ela nunca deixou de gostar do Gale, mas esse amor se transforma de alguma forma. A gente vê ela narrando o quão essa mudança é perceptível e o quanto ela vai se descobrindo junto. Então também foi algo assim que foi realizado com o tempo. No filme a gente não tem tempo para tudo isso, mas nos livros fica bem marcado que sim, ela foi aprendendo a gostar do Peeta, foi desenvolvendo esse carinho, e ela só percebe realmente que gosta dele quando ele foi raptado. Então assim, tem várias etapas ali que a gente acompanha mais facilmente nos livros e que traz assim esse carinho por esse casal, e a gente acaba abraçando os dois. E não tem como, gente, leiam os livros, se vocês lerem vocês vão entender, não tem como não torcer pra Katniss com o Peeta, mesmo sendo apaixonada pelo personagem do Gale. Nos filmes eu também adoro o Gale em muitos aspectos, mas nos livros, gente, eu tive que me render. Então é isso, pessoal, eu sou apaixonada pela franquia Jogos Vorazes, acho que sim, poderíamos ter aí uma série com mais dessas cenas, ou até um spin-off, né, por exemplo, da história do Haymitch. A gente vai ter nos cinemas, mas eu acho que se tivessem uma série, eu acho que as coisas poderiam ser melhor explicadas. Mas eu estou ansiosíssima pra ver esse filme que vai ser lançado aí provavelmente ano que vem ou no próximo. Eu também gostaria de ver mais imagens da Katniss também com o Peeta, então uma série dessa história seria muito legal. Como eu falei, eu não estou negando a qualidade da saga principal de filmes, porque olha, assim como Harry Potter, não tem como fazer de novo, sabe? Não tem como superar. São formas diferentes de contar a mesma história, mas confesso que
é uma franquia que, se você lê nos livros, você agrega muito mais informação e também desenvolve carinho por personagens que você aí não esperava. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quis trazer aí uma experiência minha com leitura, eu ainda não tinha trazido nada sobre livros aqui pra vocês em um vídeo maior. Então, se vocês gostam de literatura assim como eu, curta, comenta, compartilha, pra eu poder saber que vocês estão gostando e trazer mais conteúdos de literatura por aqui. Até então eu trazia mais sobre cinema, sobre séries, mas se vocês quiserem eu trago mais sobre livros por aqui também. Lembrando que a Amazon é o melhor lugar para fazer compras na internet. E com o meu link você patrocina o canal sem gastar nada. Então, cola lá. E ficamos por aqui, semana que vem tem mais. Se não aguentar ficar longe, me siga nas redes sociais que por lá eu estou conectado o tempo todo com vocês. Temos live de vez em quando por aqui, de vez em quando na roxinha. Então não esqueçam de me seguir lá nas redes sociais que realmente eu deixo tudo avisado pra vocês por lá. Então é isso, pessoal, eu sou a Choco, esse é o canal Pipoca e tchau!